Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e como vocês já sabem pelo vídeo anterior, estou fazendo esse trabalho de leitura e alguns casos de releitura dos ônibus do Hellboy que são publicados atualmente pela editora Mitos. Bem, como eu comentei, a editora Mitos tem essa política de vender por metade do preço de capa os seus títulos quando eles estão no período de pré-vendas. Então eu aproveitei esses momentos para comprar esses livros. Eles são relativamente caros, como tudo no Brasil atualmente. E pasme, nos últimos 2 meses, se você estiver vendo esse vídeo após a publicação dele, nos últimos 2 meses o papel aumentou no Brasil em média 65%. E, obviamente, isso incide diretamente nos preços dos gibis, dos livros e de, sei lá, do papelão, etc., né? E de todos os produtos que têm como um dos seus componentes principais o papel. Então vamos voltar. Essa série, esse Ônibus do Hellboy, é publicado pela editora Mitos em 4 volumes. Eu li o primeiro ontem, né? Ontem, se você está vendo esse vídeo assim que eu postei, chamado Sementes da Destruição, e acabo de ler o volume 2, que é o Paragens Exóticas. Aqui, o Hellboy, ele larga o órgão de investigação do governo ao qual ele trabalha, que se não me engano é BPDP, que é Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, né? Então ele abandona esse grupo quando ele percebe as táticas inescrupulosas que esse grupo realiza e parte, entre aspas, numa odisseia que é introspectiva em busca da sua verdadeira, enfim, né, da sua essência. Porque nas edições contidas no volume anterior, né, nos álbuns anteriores, o Hellboy ele descobre que ele, entre aspas, entre aspas, repetindo a expressão, né, a semente da destruição. Ele veio ao mundo para promover o Ragnarok, o Apocalipse, o fim do mundo, a renovação de todas as coisas, só que sob o ponto de vista negativo, né? Não é aquele bíblico. E aqui ele reforça a independência da ação humana, né? O ser humano, ele não... Tudo bem que o Hellboy não é um ser humano, né? Mas, enfim, né? É um diabo, um demônio, não sei ainda, não entendi ainda qual é a dele. Eu sei que ele é filho de um diabo com uma bruxa, então ele não é exatamente humano, né? Mas, enfim, né? Dá para entender que a essência de qualquer ser ciente é não ter essência. A essência do indivíduo que é ser ciente, que é independência, é construída a partir da interação entre a sua subjetividade e a história, o mundo à sua volta e as escolhas que se faz ao longo da vida. E é isso que o Hellboy ele reforça aqui nessa minissérie. Eu vou mostrar para vocês, ele é um pouco maior do que o anterior, ele tem algo em torno de 420 páginas e não há muito espaço para esboços ou para extras, apenas alguns desenhos esquemáticos, esboços que o Michael Mick Mignola, não sei, né? Vou pronunciar Mick Mignola, que ele produz para sua personagem, que talvez seja a mais famosa, né? E o resto é só história. Então vou mostrar para vocês aqui as paragens exóticas. O Hellboy ele vai para a África, né? Já que a África é o berço da humanidade, o Hellboy, nesse exercício de descobrir quem ele é, ele vai à África, né? Vagar durante alguns anos, mais ou menos 2 anos, como uma espécie de andarilho, e inadvertidamente, né? Ou irremediavelmente, ele se encontra com criaturas do sobrenatural, né? Tem uma parte que ele está aqui, eu acho que talvez na, na África do Sul, ele se encontra com uma espécie de sereia bagre, não sei, né? Tem aquele formato de peixes, eu acho que o nome é peixes, o nome da família é ciclídeos, né? Lá que são muito comuns na região dos rios, né? Da África. Ele se encontra com umas sereias que são meio que peixes ciclídeos, né? Que são meio perversos. Ele se confronta, né? Porque eles descobrem que essa mão rochosa do Hellboy é, entre aspas, acho que é a mão direita da perdição, como eles chamam, né? Seria um artefato importante para trazer ao mundo a serpente do caos, né? O demônio, o dragão primordial, etc, né? Então eles pensam simplesmente em cortar, decepar o braço e utilizá-lo da forma que eles acham mais adequado. Enfim, né? Ao longo da história, eles aprofundam essa mitologia do Hellboy, que ele seria uma espécie de anticristo, né? Mas eles não
fecham o Mike Mignola, ele não fecha exatamente como será essa participação do Hellboy no fim do mundo, mas ele aprofunda a personalidade do personagem e aos poucos ele introduz uma mitologia um pouco mais complexa, de inspiração Lovecraftiana e também em traços desse mundo, né, onírico que ele cria, né? Há personagens que parecem duendes, né, gnomos, que eles vivem no mundo de baixo. Mas não fica claro se esse mundo de baixo é um outro plano existencial, é um outro mundo, é uma outra realidade, ou simplesmente um complexo de cavernas que existe abaixo da superfície terrestre. Eles ainda não apresentam isso de forma detida, né, para o leitor, mas dá-se a entender de que esses seres sobrenaturais, né, gnomos, duendes, trolls, trasgos, né, strigos, eles por algum motivo eles foram expulsos para esse mundo de baixo e casualmente eles tentam voltar. E repetindo, eles aos poucos, o Mike Mignola aprofunda essa mitologia que cerca, né, que compõe o mundo do qual o Hellboy, esse demônio vermelho, faz parte. Tem uma parte aqui que eu achei muito bacana que ele descreve a origem do mundo, né? Desse universo que é místico, né? E que reúne alguns elementos do mundo real que o Mike Mignola desenvolveu para a apresentação do Hellboy. Vou tentar ler um trecho aqui que ele diz o seguinte: décadas atrás, que é uma personagem que o Hellboy encontra, né? Eu fui outra espécime de homem durante a destruição de Tenochtitlan. Porém, não me lembro daquela vida, pois nas câmaras subterrâneas da cidade arrasada eu renasci. É esse antagonista do Hellboy que fala, né? Lá eu descobri a verdade. Escrita em 3 placas de ouro, ali estava toda a história secreta do mundo, registrada no mais primeiro dos idiomas, o idioma do primeiro povo deste mundo. Um ancião me ensinou a ler a escrita ancestral. Juntos, passamos muito tempo naquela câmara. Antes de sermos descobertos pelos soldados imediatamente, eles cortaram o pescoço do idoso. As placas foram despedaçadas e fundidas, mas eu já havia gravado seu conteúdo na memória. Aliás, na minha memória. Posteriormente, fui levado de volta à Espanha, onde me entregaram à Inquisição. O que os inquisidores fizeram comigo, nem eu sei, pois de nada me recordo. Com o tempo, integrantes de uma ordem secreta, que provavelmente é o Rosa Crucis, né, conseguiram me resgatar. Eruditos eram homens dedicados à preservação da sabedoria ancestral. Eles me trouxeram até este lugar sobre o seu mais sigiloso santuário. Julgaram ser de suma importância me esconder. Aqui, eles preservavam todos os seus tesouros oriundos de todas as partes do mundo, rochas, lajes e potes de argila com inscrições ancestrais, peças de bronze, pergaminhos, enfim, vestígios da Atlântida, da Lemúria e de Ur, resquícios de Babilônia. E eu, com a destruição das placas de ouro, acabei me tornando o livro humano. Eu sou o registro vivo da verdadeira origem de todas as coisas, incluindo o princípio do fim, e até mesmo da amplitude e profundidade do abismo, da antogênese desse infinito poder denominado Deus e do nascimento dos espíritos. Eu sei quantos são os espíritos superiores e quantos deles foram enviados à recém-nascida terra da qual lhes cabia cuidar. Estou ciente de tudo que aconteceu aqui e das 32 palavras por eles profetizadas. Sei como, finalmente, os deuses guardiões ousou erguer uma de suas mãos, gerando fogo em pleno ar. Eu sou a chama santa para partir da lama, da forma ao dragão, Odrug-Johrat. Os guardiões concentram-se ao redor do monstro para marcá-lo com seus cunhos, e nele encerram o fogo furtado. Porém, ainda não havia vida no dragão. Até que, ao anoitecer, foi então que as trevas o possuíram, conferindo função e propósito
ao todo e a cada uma de suas partes, levar o monstro a expelir de seu corpo as primeiras criaturas vivas deste mundo, os 369 seres chamados Ogdruhen. Diante dessa visão profana, os guardiões foram assolados por um horror tão descomunal que deflagraram guerra contra esses seres bestiais. E daí ele segue a narrativa. E aqui ele faz, como o próprio personagem aqui diz, né? Ele narra essa ontogênese do mundo, ou desse universo aqui místico, né, macabro, do qual se origina essas criaturas com as quais o Hellboy ele convive, né, e se degladeia, do qual todo mundo é gerado. Quer dizer, eu, infelizmente, né, eu leio um troço desse aqui de 420 páginas num dia. Mas, assim que eu terminar a leitura desse, eu gostaria de retornar à leitura. Só que não, porque eu tenho outras coisas para ler, então eu não vou poder, depois que eu terminar o quarto volume, voltar logo para ele. E aqui tem duas participações. Primeiro eu vou ler o título das revistas que aparecem aqui, com exceção de duas. As demais tem a arte e o roteiro do Mike Mignola, as outras duas são de outros artistas, que se não me... aqui tem um nome, é o Richard Corben, que é uma minissérie intitulada Ser Humano, e a última, que é chamada Mar Silencioso, que conta com a história do Mike Mignola, o Mike Mignola, né? E a arte do Gary Gianni, que é impressionante. Eu vou ler o título das outras minisséries que estão compiladas aqui, né? Que é A Mão Direita da Perdição, A Caixa do Mal, Ser Humano, O Verme Vencedor, O Terceiro Desejo, A Ilha e Mar Silencioso. É uma história mais surpreendente do que a outra. Acho que é uma das melhores minisséries aqui que eu já li, uma das melhores séries, aliás. Recomendo assim vivamente a leitura do Hellboy e explicito, não é para criança. Se você tem 12 anos, se você tem 16, 17 anos, não leia o Hellboy. Deixa aí para a galera que é maior de idade, porque em algumas dessas séries ele toca em temas que não são aqui voltados para o público infanto-juvenil. Então, cá fora. Viu? Conheçam, saibam do que se tratam, mas não leiam. Não é para você que é menor de idade. Não que tenham cenas... Tem cenas fortes. São histórias muitas vezes de terror com uma pitada forte, né, do macabro e do grotesco. Então, assim, fique longe se você é menor de idade, né? Mas, enfim, tem muita coisa aqui que eu poderia destacar. Cada história é mais surpreendente do que a outra, né? Enfim, né, tem maior contato com esse desenvolvimento do personagem Hellboy. E eu recomendo, se você estiver vendo esse vídeo agora, né, no dia 23 de março, que é o momento no qual eu estou postando esse vídeo, vocês podem visitar o site da editora Mitos, né, que eles vendem esses encadernados do Hellboy por 50% do preço. Então você vai comprar um desses entre 35 e 44, 46 reais. Dependendo do volume, eles têm valores diferentes. Então, o primeiro é Sementes da Destruição, a segunda é Paragens Exóticas, e assim que eu terminar de postar esse vídeo, eu começarei a leitura do outro, para o quanto antes terminar de gravar e voltar aqui. Realmente eu fiquei assim, muito atraído por esse personagem que é o Hellboy. Apesar dele ser um anti-herói, já que ele é o filho de um diabo com uma feiticeira, com uma bruxa, que teve esse bebê numa idade avançada, digamos assim, devido a artes profanas. Então, assim, ele é um anti-herói, mas ele tenta, entre aspas, subjugar essa origem, entre aspas, pervertida que ele teve, que é ligada às artes das trevas, né? Para algo positivo, né? Nessa tarefa de caçar, né, espíritos danados que atazanam a vida dos seres humanos. Há uma série de coisas que eu poderia falar por aqui, como uma personagem que aparece no encadernado primeiro, que é um golem, né, que acaba trabalhando em parceria com o Hellboy aqui. Tem o Abraham Sapiens, que aparece aqui também numa participação especial. No
No vídeo anterior eu chamei a personagem de Lâmia, que ela é também chamada assim, mas ela recebe vários nomes. Além de Lâmia, ela também recebe no primeiro encadernado o nome de, meu Deus, Hécate, e aqui essa Hécate, que é uma deusa feminina ligado à lua, os mistérios, a feitiçaria, a alquimia, etc. Né? Ela recebe vários nomes em culturas diferentes e ela subsiste e sobrevive até hoje. Então, pois bem, eu não vou fazer grandes comentários, porque tem outros elementos que eu pretendo trabalhar ou comentar nos próximos vídeos. De fato, a adaptação para o cinema do Guilherme Del Toro, do Hellboy, é muito bom. Ele faz uma adaptação livre e há elementos que estão aqui no segundo encadernado, né, que é Paragens Exóticas, que são referendadas lá principalmente no volume 2, no livro, no filme 2, né, do Guilherme Del Toro, né, que é o Hellboy, o Exército Dourado, né? Enfim, né? Por enquanto é só, deixa a recomendação aqui da leitura do Hellboy. Se você conhece o personagem só pelo filme, não marque toca. Conheça também o personagem através das histórias em quadrinhos dos gibis, porque talvez, eu não sei qual eu prefiro, se o filme ou o gibi. Acho que no gibi tem mais espaço para explorar. Eles trabalham mais no filme a personalidade dos outros integrantes, né, do BPDP, né, que é esse Bureau de Pesquisa e como é? Não é investigação, é defesa paranormal. Então, ela aprofunda no filme mais a personalidade desses coadjuvantes. Aqui a história é muito mais centrada no Hellboy mesmo, porque é uma minissérie que se desprende, que é a minissérie lá do BPDP, que saiu em outro encadernado que eu ainda não li. Então eu espero, assim que terminar esse, não, assim que eu terminar esse, eu vou ler o Conan, da Dark Horse, e depois eu leio as outras obras referentes ao Hellboy, para não ficar cansado. É um personagem que eu gostei, mas ler, tipo assim, 3.000 páginas de um único personagem talvez torne isso um pouquinho cansativo. Então, depois que eu terminar aqui de ler os ônibus do Hellboy, que são 4 volumes, eu vou ler o Conan, né, da Dark Horse, e depois eu volto para concluir a leitura das outras séries do Hellboy, né, que é Hellboy Histórias Curtas, que são 2 volumes, depois tem a Praga dos Sapos, não sei se são 2 ou 3 volumes, depois tem os encadernados dessa série do BPDP, que é Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, quer dizer, tem mais de 3.000 páginas, no mínimo, de Hellboy e do seu universo. Então, por enquanto é só, né, Namastê, que agora eu estou relendo aqui o Bhagavad Gita, e até o próximo vídeo, até a próxima leitura, que espero que não demore muito tempo, imagino que seja amanhã. Então, até breve e boa sorte.